Tudo começou como começam os desastres mais belos, com um sorriso arrogante, uma taça de champanhe e uma promessa que não deveria ter sido feita. Caetano Valverde, herdeiro de um império que misturava tecnologia, imóveis e investimentos, estava cercado pelos mesmos de sempre. Amigos que riam alto demais, bebiam mais do que precisavam e tratavam a vida como um tabuleiro onde as peças sempre se curvavam ao comando deles. Aquela noite, em um terraço envidraçado com vista para a cidade, parecia mais uma repetição de tantas outras. Música instrumental ao fundo, luzes baixas, gargalhadas despretensiosas. Mas Caetano, inquieto, sentia que tudo estava previsível, e ele odiava a previsibilidade. Foi então que Rodrigo, seu amigo de infância e rival de copo, lançou a provocação. Duvido que você consiga conquistar a próxima mulher que entrar aqui, a primeira que passar por aquela porta. Sem pedir nomes antes, sem pesquisar o histórico. No escuro, Valverde. Na sorte, os olhos de Caetano brilharam. A voz dele saiu suave, como se já tivesse vencido. Duvida, é? Você esquece com quem está falando. Rodrigo sorriu, ergueu a taça e selou o acordo. A aposta estava feita. E o destino, silencioso e irônico, apenas aguardava sua deixa. A mulher que entrou pouco depois não tinha nada de previsível. Nada em sua postura gritava conquistável. O salto firme que pisou no mármore polido do hall parecia cortar o ar ao meio. Vestia um conjunto discreto, elegante, sem ostentação. O cabelo preso em um coque despretensioso. Os olhos como lâminas de análise. Isadora Lemos não sabia que era parte de um jogo. Ela nunca teria se permitido isso. Estava ali para apresentar um projeto de reestruturação de capital de uma empresa menor, uma startup promissora, mas carente de investidores. Sua mente estava voltada para os números, para os riscos, para o futuro da equipe que dependia dela. Romance, aposta ou sedução estavam fora do radar. Ela tinha outros fantasmas com que lidar. Caetano a observou de longe. O jeito como caminhava, como recusava o garçom com um gesto sutil, como se posicionava sozinha no canto da sala, sem parecer desconfortável. Ela não era o tipo que esperava ser abordada. Era o tipo que impunha distância com o olhar. E isso, para ele, era fascinante. A promessa de algo difícil, desafiador, inédito. Um jogo novo para um jogador velho. Mas o que ele não sabia, e nunca teria como adivinhar, era que Isadora não era só uma mulher difícil. Ela era um campo minado de traumas, segredos e cicatrizes que ele não estava preparado para conhecer, e muito menos para curar. Nos bastidores, enquanto a reunião começava, ele se aproximou. Cumprimentos formais, sorrisos contidos. Caetano Valverde, disse, estendendo a mão. Isadora Lemos, respondeu, sem hesitar, com a mesma frieza de uma planilha de Excel. O aperto de mão foi breve, firme, quase desafiador. Ele percebeu na hora que ela não se impressionava com sobrenomes, nem com paletós caros, nem com aquele charme ensaiado que tantas vezes funcionara como chave mestra. Era como se ela carregasse dentro de si um detector de intenções, e o dele apitava alto demais. Mas Caetano insistiu, porque não sabia desistir. Porque mesmo sem saber, algo nela já começava a derrubar as barreiras internas que ele nem admitia que existiam. O jogo estava armado, mas era um jogo de apenas um jogador. Os dias seguintes foram marcados por tentativas sutis. Um elogio disfarçado de comentário técnico. Um café deixado na sala de reuniões por engano. Uma mensagem a mais do que o necessário, sempre assinada com um toque de ironia. Mas Isadora não mordia a isca. Não porque não percebia, mas porque ela já tinha jogado esse jogo antes, em outro tabuleiro, com outro rosto, e quase perdera tudo. Ainda sentia as consequências gravadas no corpo e na memória, e jurara diante do espelho que nunca mais daria o luxo de entregar-se ao risco. Caetano, por outro lado, começava a mudar sem perceber. A cada recusa, sentia uma frustração diferente das habituais. Não era orgulho ferido, era algo mais profundo. Uma necessidade de compreendê-la, de saber por que, entre tantos, ela era a única que o fazia se sentir pequeno, imperfeito, curioso. Havia beleza em sua resistência, e ele não estava acostumado a admirar tanto alguém que não lhe sorria de volta.
Rodrigo, rindo do canto, lembrava-o constantemente da aposta. Vai perder feio, meu amigo. Essa aí não é do teu cardápio. Mas Caetano já não sabia mais se jogava pela aposta ou por algo que não conseguia nomear. O orgulho que antes o movia começava a ceder lugar a um sentimento mais estranho, inquietante, honesto. E Isadora, por trás da muralha que havia construído, sentia algo estremecer, algo que não queria nomear, porque ela sabia. O destino não se provoca impunemente. E aquele homem, com seu sorriso perigoso e alma barulhenta, não fazia ideia do que estava invocando. O primeiro ato estava armado, a aposta feita, a ficha lançada. Mas quando se brinca com o destino, é sempre o inesperado que escolhe como a história vai terminar. A reunião estava marcada para as 10 horas em ponto, mas Isadora Lemos chegou 15 minutos antes, como sempre fazia. Não por nervosismo ou ansiedade, mas porque aprendeu cedo demais que o mundo não espera por mulheres como ela. Uma mulher jovem, inteligente, diretora financeira de uma empresa emergente, sozinha numa selva corporativa, onde nomes de família e cifras antigas ainda pesavam mais do que qualquer currículo. Entrou na sala como quem entra num campo de batalha, postura ereta, olhar fixo, respiração medida. Cada passo era um manifesto silencioso. Não estou aqui para agradar, estou aqui para vencer. A sala de reuniões do Grupo Valverde era ampla, fria, intimidante. O mármore negro refletia os lustres de cristal suspensos acima da mesa de 12 lugares. Na parede oposta, uma tela digital exibia gráficos vivos, e o ar-condicionado parecia ajustar a temperatura do ambiente a favor dos que já haviam vencido antes mesmo da conversa começar. Caetano estava lá, sentado à cabeceira, elegante demais, relaxado demais, com aquele olhar de quem acha que sabe de tudo. E todos, ao lado dele, executivos, analistas, consultores, homens em sua maioria. Todos giravam ao redor de Caetano como planetas em torno de um sol egocêntrico. E então, ela entrou. Isadora causou silêncio. Não era o tipo de mulher que atrai olhares por artifícios óbvios. Ela chamava a atenção pelo conjunto. O equilíbrio entre a firmeza e a elegância, entre a sobriedade e a clareza. Vestia um blazer cinza, discreto, combinando com a voz calma e o olhar que parecia sempre 5 passos à frente. Colocou sua pasta sobre a mesa sem fazer barulho. Cumprimentou a todos com educação e distância calculada. E quando olhou para Caetano, não houve sorrisos. Só análise. Ele, por sua vez, foi pego de surpresa. Esperava alguém mais impressionável, talvez nervosa com a oportunidade. Mas ali estava uma mulher que claramente sabia o próprio valor. Não titubeava, não buscava validação, e falava com segurança desconcertante. Durante a apresentação do projeto, uma proposta de fusão estratégica entre a startup dela e um dos braços digitais do Grupo Valverde, Isadora não tremia, não hesitava, não enfeitava. Mostrava dados, explicava riscos, respondia objeções com argumentos, não com charme. Caetano observava, mais do que escutava, cada movimento, cada resposta, cada olhar direto que ela lançava aos que tentavam testá-la com perguntas enviesadas. E em dado momento, percebeu algo que o desarmou por dentro. Ela não estava ali para convencê-los. Estava ali para mostrar que, com ou sem a aprovação deles, o projeto seguiria. Aquilo mexeu com ele de um jeito que nenhuma provocação ou recusa havia mexido antes. Era como se a presença dela revelasse, sem esforço, o quanto ele se acostumara com a bajulação e o quanto detestava admitir isso. O tempo passou rápido, embora ninguém ousasse interrompê-la. Quando ela terminou, recolheu os papéis, agradeceu e se preparou para sair. Mas antes que chegasse à porta, uma voz a deteve. Isadora, disse Caetano, pela primeira vez chamando-a pelo nome sem o tom ensaiado de quem quer impressionar. Por que você não fica para almoçar com a diretoria? Acho que temos mais coisas a discutir. Ela virou-se devagar, sem surpresa. Já esperava por isso. Agradeço o convite, Sr. Valverde, mas meus compromissos não me permitem. E saiu. A sala permaneceu em silêncio por segundos inteiros. Rodrigo, sentado ao lado de Caetano, soltou um assobio discreto. Essa aí não veio brincar de mercado. Ela veio derrubar muralha. Caetano não respondeu.
Só encarou a porta por onde ela saíra, sentindo um incômodo novo. Não era frustração. Era algo mais parecido com fascínio. Pela primeira vez, não sabia se era ele quem estava observando ou sendo observado. E isso, para um homem como ele, era perturbador, inquietante, irresistível. Naquela manhã, algo mudou. Na mente de Isadora, Caetano era apenas mais um nome em uma lista de homens ricos que subestimavam mulheres como ela. Mas no olhar dele, pela primeira vez em muito tempo, nascia uma dúvida e também um desejo. Não o desejo de posse, de conquista, mas de entender, de atravessar o muro, de saber o que havia por trás daquela mulher que, com um simples não, desestruturava tudo o que ele acreditava controlar. E enquanto a cidade seguia seu ritmo e os papéis seguiam sendo analisados, o destino, silencioso, teimoso, começava a escrever sua própria versão da história. E não havia negociação, contrato ou previsão de mercado que pudesse controlar o que viria a seguir. Caetano Valverde não era do tipo que aceitava o silêncio como resposta. Acostumado a aplausos antes mesmo de terminar uma frase, a portas abertas antes mesmo de bater, a corpos e corações que se entregavam com facilidade, aquela recusa educada de Isadora Lemos queimava em sua memória como uma ferida fresca. Ele, que brincava de ser estrategista com a vida alheia, subitamente se viu deslocado, fora de eixo, como um maestro sem partitura diante de uma orquestra que não o reconhecia. E foi ali, naquele desconforto inédito, que nasceu algo mais perigoso do que o desejo, a obsessão. Nos dias seguintes, Caetano mobilizou seu charme com maestria. Enviou um exemplar raro de economia comportamental à sede da empresa de Isadora, com um bilhete simples. Agradeço pelas ideias provocadoras. Espero que este livro contribua com as suas. Não houve resposta. Mandou flores, não vermelhas, não escandalosas, mas brancas, com lírios e eucaliptos, acompanhadas de um cartão com a frase "Respeito, antes de tudo". Nenhuma palavra veio em retorno. Ele, que sempre teve o mundo na palma da mão, agora segurava um punhado de expectativas que murchavam a cada dia sem retorno. Enquanto isso, Isadora continuava sua rotina com precisão cirúrgica. Sabia, é claro, que ele tentava algo. Sabia que aqueles gestos elegantes escondiam intenções que iam além do profissional. Mas ela também sabia, por amarga experiência, que homens como Caetano sempre tinham outro motivo. Sempre havia uma aposta, um ego a ser massageado, um círculo de amigos rindo pelas costas da mulher, que ousasse se achar especial. Ela já tinha caído nessa armadilha antes, e jurara que jamais seria motivo de riso em mesa de bar de milionário. Mesmo assim, havia algo que a incomodava, o silêncio dentro dela, que começava a fazer barulho. As mensagens eram educadas, sim. Os convites para cafés e reuniões extras eram discretos, mas constantes. Ela os recusava com elegância. Não disponho de tempo. Talvez em outra ocasião. Agradeço, mas não será possível. Cada não era um tijolo a mais no muro que ela construía. Mas mesmo atrás da muralha, ela ouvia o som dos passos dele. Persistente, firme. E o mais assustador, gentil. Certa tarde, após uma reunião por vídeo entre as empresas, Isadora desceu para pegar um documento impresso na recepção do prédio. A recepcionista, sorridente demais, lhe entregou o envelope e disse: "Ah, o Sr. Valverde deixou isso pessoalmente. Disse que seria importante para a continuidade do projeto." Ela pegou o material, gelada por dentro. Abriu o envelope apenas ao chegar em casa. Lá dentro, junto ao relatório esperado, havia um papel dobrado. Era uma citação de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A caligrafia era dele. Ela suspirou. Não por romance, por exaustão, por raiva de si mesma. Porque algo naquela insistência, educada, sutil, constante, começava a mexer com suas certezas. Começava a desenterrar sentimentos que ela havia soterrado sob camadas de racionalidade, foco e autoproteção. E isso, para alguém que já teve o coração usado como brinquedo, era um risco inaceitável. Mas Caetano não desistia. Ele não a pressionava, não invadia, não forçava. Apenas persistia. E isso o diferenciava dos outros. Nunca antes ele havia desejado conhecer alguém de verdade, saber quais eram seus medos,
suas memórias de infância, sua bebida preferida nas noites frias. Com Isadora, ele não queria apenas ganhar, queria entender. E isso, para alguém como ele, era novo, assustador. Em uma noite de evento beneficente, as empresas patrocinadoras se reuniram. Isadora apareceu, como esperado, discreta, elegante. Caetano se aproximou com um sorriso contido. Nada de cantadas, nada de insinuações. Apenas um comentário sobre o projeto, uma piada sobre o buffet, uma pergunta sincera sobre a família dela, que ela não respondeu. Mas o olhar dela já não era tão frio, já não era tão afiado. Algo ali começava a oscilar, e ele percebeu. Depois da festa, no estacionamento, ele segurou a porta do carro dela por impulso. Ela o olhou por 2 segundos que pareceram uma eternidade. Ele respirou fundo. Só quero entender onde errei, disse sem ironia. Ela respondeu com um fio de voz, quase inaudível. Você não errou, só chegou tarde demais. E entrou no carro. Caetano ficou parado ali, no meio das luzes amareladas do subsolo, como um homem que descobrira, finalmente, que o destino não é um jogo com regras fixas. E que certas mulheres, por mais que te olhem nos olhos, não estão te vendo. Estão olhando para o passado, para um lugar onde você ainda não existia, e onde elas ainda se sentiam inteiras. O jogo havia começado, mas talvez, só talvez, Caetano estivesse em um tabuleiro onde nunca foi o jogador, e sim, a peça. A maioria das pessoas acredita que o passado pode ser deixado para trás com tempo e silêncio, que basta não falar sobre ele, não olhar para trás, para que tudo desapareça como poeira levada pelo vento. Mas Isadora Lemos sabia, desde muito nova, que algumas feridas não cicatrizam. Elas se instalam como raízes silenciosas, crescem por dentro e distorcem tudo. Os sentimentos, os olhares, até mesmo a esperança. Por fora, ela era a profissional impecável, a mulher que recusava elogios como se fossem insultos e transformava rejeições em armaduras. Por dentro, porém, vivia uma guerra contínua contra lembranças que nunca pediram permissão para ficar. Tudo começou 12 anos antes, numa noite de março em que o telefone tocou mais cedo do que deveria. A irmã de Isadora, Helena, tinha 23 anos e era o tipo de mulher que brilhava. Descontraída, romântica, envolvente. Ao contrário de Isadora, que sempre preferiu observar, Helena vivia de braços dados com a emoção. E foi justamente esse coração aberto que a levou a confiar em quem não devia. Um homem mais velho, influente, charmoso e venenoso, que prometeu a ela o mundo e, no fim, entregou apenas a vergonha e o abandono. Helena se envolveu com esse homem sem saber de seus vínculos familiares, sem saber das mentiras que o cercavam. Quando descobriu que ele era casado, que sua posição privilegiada no mercado era sustentada por alianças sujas e traições empresariais, tentou se afastar. Mas ele não permitiu. Começou o inferno. Perseguições sutis, chantagens emocionais, humilhações discretas que só ela sentia. Até que um dia não aguentou. Um bilhete, uma overdose, um silêncio. E uma irmã, Isadora, despedaçada aos pés de um caixão que nunca deveria ter existido. A partir dali, tudo mudou. Isadora enterrou, junto com Helena, a garota sonhadora que ela mesma já foi, e prometeu que nunca, nunca mais, seria enganada por sorrisos fáceis ou olhos brilhantes demais. Passou a estudar como uma máquina. Mestrado, MBA, horas infindáveis de trabalho. Cresceu, subiu, virou referência. Mas, por dentro, ainda era aquela jovem de olhos vermelhos diante do túmulo da única pessoa que acreditava no amor como redenção. E jurou, com os punhos cerrados, que jamais deixaria que um homem destruísse de novo alguém que ela amasse, incluindo a si mesma. Por isso, quando Caetano surgiu com seu jeito encantador e postura de herói moderno, algo dentro dela se acendeu e se retraiu ao mesmo tempo, porque ele era igual, ou parecia ser. Mesmo sorriso calculado, mesmo perfume caro, mesma confiança de quem nunca ouviu um não de verdade. E Isadora sentiu o chão ceder sob seus pés só de pensar na possibilidade de repetir a história. Era como se sua alma reconhecesse o padrão antes mesmo da razão compreender.
Caetano não era só um homem. Ele era o símbolo de tudo o que ela havia decidido evitar. O que ela não sabia, ainda, era que o passado dele também era feito de escombros. Caetano, o arrogante, o sedutor, o menino de ouro da elite carioca, também tinha suas rachaduras. Cresceu vendo o pai, Álvaro Valverde, dominar salas, enganar sócios, manipular votos e se manter no topo com mãos sujas de poder. Quando criança, Caetano o idolatrava, mas à medida que crescia, passou a perceber as manchas invisíveis em cada vitória da família. O nome Valverde abrira portas, sim, mas fechara muitas consciências no caminho. E entre os muitos negócios feitos por Álvaro, um deles, como descobriríamos mais tarde, envolveu justamente o homem que arruinou a vida de Helena. Sócios em um esquema obscuro de aquisição fraudulenta, ambos sabiam usar pessoas como moedas. Helena fora apenas mais uma peça sacrificável num jogo de cifras. Um nome esquecido entre documentos confidenciais. Mas para Isadora, ela era tudo. E esse vínculo, essa linha tênue entre os dois passados, já estava sendo costurada pelo destino, sem que eles soubessem. Enquanto isso, a relação entre Caetano e Isadora seguia suspensa no ar, como um fio esticado demais, prestes a romper. Ela resistia com frieza, ele insistia com ternura, mas ambos sentiam que havia algo maior em jogo, algo que ainda não tinha nome. E era nesse espaço, entre os olhares que evitavam se aprofundar e os silêncios que diziam mais do que palavras, que o passado começava a espreitar. Numa noite qualquer, enquanto organizava alguns documentos antigos da empresa, Isadora encontrou o nome Álvaro Valverde em um contrato de fusão datado de 12 anos antes. Seu coração falhou por um instante. Era o mesmo ano da morte de Helena. E aquele nome agora voltava como um sussurro vindo do fundo do poço. O mesmo sobrenome do homem que agora insistia em entender seus silêncios. Naquela noite, ela não dormiu. Caetano, por sua vez, começou a se perguntar por que não conseguia esquecê-la. Porque, entre tantas, era justamente ela que ocupava seus pensamentos. Mesmo quando ele tentava focar nos negócios, nas festas, em tudo aquilo que antes lhe bastava. Era como se Isadora tivesse acendido uma luz que revelava, dentro dele, um vazio que ele ignorava havia anos. E agora, ele precisava saber quem ela era, de verdade. Precisava entender o que havia por trás daqueles olhos que pareciam guardar um mundo que ele nunca foi convidado a visitar. O destino, impaciente, apenas sorria. As peças estavam no tabuleiro. E o passado, como um fantasma esquecido, voltava para reclamar seu lugar. A noite caiu, com uma serenidade enganosa, daquelas que escondem tempestades, embaixo de um céu calmo. Era apenas mais um compromisso de agenda. Um voo de conexão entre duas cidades, onde Caetano Valverde e Isadora Lemos participariam, coincidentemente, do mesmo congresso empresarial. Ele como keynote speaker, ela como representante de uma das startups finalistas de inovação. Tecnicamente, dois mundos se tocando em polos distintos. Mas o destino, esse roteirista invisível, decidira naquela noite colocar ambos no mesmo aeroporto, na mesma sala de espera, no mesmo atraso causado por uma frente fria súbita que bloqueou decolagens por horas. Isadora estava sentada em um canto da sala VIP, mergulhada em relatórios que não exigiam mais sua atenção, mas serviam como escudo. Caetano, ao entrar, a viu de longe. Ela não o percebeu, ou fingiu não perceber, mas o que se passou nos segundos seguintes foi mais forte do que o orgulho dela e mais verdadeiro do que todas as recusas que ela já lhe lançara. Ele caminhou até ela, sem sorrisos ensaiados, sem frases de impacto, apenas um olhar calmo e um pedido simples. "Posso me sentar?" Ela hesitou, por reflexo, mas a verdade é que estava cansada de fugir, cansada de manter o muro, cansada de lutar contra uma guerra que talvez só existisse em sua cabeça. E ela assentiu. Durante os primeiros minutos, o silêncio foi espesso, denso. Ele não tentou quebrá-lo com piadas. Ela não tentou desfazê-lo com sarcasmo. Era um silêncio de quem já cansou de jogos e, pela primeira vez, desejava apenas existir, compartilhar o espaço, o tempo, a pausa. Foi Caetano quem falou primeiro,
com a voz mais baixa do que ela jamais ouvira. Eu não sei o que você pensa de mim. Talvez ache que eu sou só mais um nome entre tantos, mais um rosto no topo. Mas a verdade é que você foi a primeira pessoa a me fazer questionar se eu realmente mereço estar onde estou. Isadora olhou para ele com uma expressão indecifrável. Não era ironia, não era incredulidade, era curiosidade, porque pela primeira vez ele falava sem armadura, sem floreios, sem o verniz que costumava encantar os outros. E por que isso importa tanto? Ela perguntou com franqueza. Por que nunca importou antes? Ele respondeu, num sussurro. E isso me assusta. Ela desviou os olhos. Respirou fundo. O nome do pai dele ainda ecoava em sua mente como uma sombra que ela ainda não conseguia nomear. Mas ali, diante daquele homem que parecia ter deixado suas armas no chão, ela percebeu algo. Caetano estava diferente. Menos escudo, mais carne, mais frágil. E isso, por alguma razão que ela ainda não entendia, a tocou. Às vezes, quando a gente vive tempo demais em guerra, esquece como é sentir paz, ela disse. E quando alguém oferece isso, mesmo sem querer, a gente se assusta e foge. Caetano a encarou profundamente. Você tá fugindo de mim, Isadora? Ela demorou a responder. Muito tempo. Eu tô fugindo de tudo que me lembra o que eu perdi. E então, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era um muro. Era um espaço. Um abrigo. Um lugar onde palavras doíam menos porque eram verdadeiras. Ficaram assim por horas, falando sobre o mundo, sobre livros, sobre café ruim de aeroporto, sobre o medo de envelhecer sem ter amado alguém de verdade. Não havia sedução. Havia confissão. E nesse novo terreno, os dois, por instantes, se permitiram ser apenas gente. Quando o voo finalmente foi liberado, já de madrugada, Isadora se levantou com os olhos um pouco mais suaves. Caetano a acompanhou até o portão, e no instante em que se despediram, ele estendeu a mão. Ela a segurou. Obrigado pela noite, ele disse. Ela apenas respondeu. Obrigada por não tentar me convencer de nada. E então foi embora. Caetano ficou ali, vendo-a desaparecer pelos corredores do aeroporto como se levasse com ela algo que ele nem sabia que havia perdido, mas sabia, agora, que queria de volta. Aquela noite não foi marcada por toques, beijos ou promessas, mas por algo muito mais perigoso, intimidade. E quando duas almas se reconhecem sem precisar se tocar, o destino já decidiu que não há mais volta. O jogo das máscaras tinha acabado, e o que viria depois seria mais real do que qualquer um deles estava preparado para sentir. Era para ser apenas mais uma confraternização formal. Um daqueles eventos que lotam o calendário das grandes corporações com taças de espumante, apertos de mão encenados e discursos frios disfarçados de entusiasmo institucional. Isadora sabia disso. Caetano também. Ambos haviam participado de dezenas, talvez centenas, de noites iguais àquela. Luzes neutras, música ambiente escolhida por algoritmos e um desfile de egos que tentavam parecer humildes por algumas horas. Mas naquela noite específica havia algo no ar. Uma tensão invisível, um perfume de inevitabilidade. Era o encerramento de uma rodada de negociações que selava a união entre a empresa de Isadora e um novo braço do Grupo Valverde, resultado de semanas de debates, ajustes contratuais e reuniões exaustivas. Tudo aprovado, tudo assinado. O profissional estava resolvido. Mas o que permanecia não dito, e perigosamente próximo da superfície, era o que viria depois. O que não cabia em contratos nem em cláusulas de segurança. Isadora chegou ao evento com a postura de sempre. Impecável. Um vestido azul escuro de cortes sóbrios, cabelos presos num coque elegante, maquiagem contida. Cruzou o salão cumprimentando apenas o necessário, desviando de olhares que tentavam se prolongar. Evitou Caetano nas primeiras horas, movendo-se como um xadrezista experiente, antecipando os passos do adversário antes mesmo que ele decidisse jogá-los. Mas Caetano, ao contrário de todas as outras vezes, não forçou encontros. Não a cercou com sorrisos ou bilhetes. Apenas a observava, de longe, como quem espera que a maré decida sozinha quando tocar a areia. E foi isso que desconcertou Isadora, porque parte de sua defesa vinha da certeza de que ele a perseguiria, insistiria, pressionaria. Mas não, ele estava lá,
inteiro e silencioso. E isso fazia com que ela se sentisse ainda mais vulnerável, como se sua resistência estivesse sendo corroída por dentro, aos poucos, pelas palavras que ele não dizia, pelo espaço que ele lhe dava, pela ausência que gritava. Foi quando a música mudou. Um quarteto começou a tocar uma melodia suave, quase antiga, e alguns casais começaram a dançar. Caetano caminhou até ela sem pressa. Estendeu a mão. Não disse nada. E num impulso que nem ela entendeu, Isadora aceitou. No centro do salão, entre luzes amareladas e olhares discretos, os dois dançaram. Devagar, sem pressa, sem encenação. Os passos eram suaves, mas os pensamentos turbulentos. Cada gesto contido escondia o desejo de algo que os dois fingiam não querer. As mãos dele em suas costas, o rosto dela perto demais. As respirações quase sincronizadas. A música era apenas desculpa. O silêncio entre os corpos era o verdadeiro diálogo. E então aconteceu. No final da música, num instante que parecia fora do tempo, Isadora o olhou nos olhos como se estivesse vendo pela primeira vez. Como se o homem diante dela não fosse mais o símbolo do perigo, mas da possibilidade. E Caetano, quebrado e inteiro ao mesmo tempo, sussurrou: "Você ainda tá fugindo?" Ela não respondeu com palavras. Respondeu com os lábios. O beijo não foi planejado. Não foi ensaiado. Foi um acidente do destino. Ou talvez o único acerto entre tantos desencontros. Durou segundos, mas pareceu uma vida. Começou suave, hesitante, como se ambos pedissem permissão. Mas em seguida, o mundo pareceu desaparecer. Não havia mais música. Não havia mais salão. Havia apenas o gosto do outro. A entrega contida. A confissão calada. Quando se separaram, Isadora estava pálida. Seus olhos estavam molhados. De medo. Não de emoção. Porque aquele beijo não deveria ter acontecido. Ela não havia se preparado. Não havia controlado. E quando ela perdia o controle, o passado voltava. Isso não devia ter acontecido, ela disse, com a voz baixa, quase trêmula. Mas aconteceu, Caetano respondeu. Simples, sem defesa. Ela virou-se. Foi embora, deixando para trás não apenas um homem atônito, mas também o próprio reflexo de tudo que ela vinha evitando sentir. Aquela noite, Isadora chorou sozinha no carro, com as mãos tremendo no volante. Não pelo beijo em si, mas por tudo que ele representava. Porque ali, naquele breve momento de entrega, ela havia traído uma promessa feita diante do túmulo da irmã. A promessa de que nunca mais se permitiria cair. Caetano, por sua vez, não dormiu. Revivia o beijo como se tentasse decifrá-lo. Não pelo desejo, que era óbvio, mas pelo que veio depois. O afastamento, a dor, a ruptura. Ele não sabia ainda, mas o beijo que marcava o início de algo para ele era para ela um lembrete de tudo o que já havia perdido. Era o começo do fim, ou o fim de uma resistência que ela não conseguia mais sustentar. Nada seria igual depois disso. E o destino, que até então apenas observava, sorriu com crueldade. Porque às vezes, o amor só começa quando tudo parece prestes a desmoronar. Na manhã seguinte, o mundo seguia igual. O trânsito fluía pelas avenidas da cidade, os elevadores lotavam com executivos apressados e as notícias corriam pelas telas como se tudo estivesse em ordem. Mas dentro de Isadora, algo havia sido violentamente deslocado. O beijo da noite anterior não foi apenas um deslize emocional. Foi uma rachadura, um rasgo inesperado nas costuras que ela havia cuidadosamente alinhavado ao longo dos anos para manter sua vida em equilíbrio. Um beijo. Apenas um beijo. E, no entanto, tudo desmoronava como se fosse uma confissão inaceitável. Ela acordou antes do sol, olhos abertos em um teto que não parecia o seu. Respirava devagar, como se temesse que qualquer suspiro mais fundo trouxesse lembranças que preferia enterrar. Levantou-se, tomou banho frio, prendeu os cabelos, vestiu-se como sempre, sóbria, funcional, impenetrável. Mas dentro dela, um terremoto silencioso ainda fazia tudo tremer. A racionalidade tentava reverter o estrago, impor lógica sobre o caos. Foi só um impulso, dizia para si mesma. Um erro, nada mais. Mas no fundo, sabia que mentia. No escritório, recusou reuniões que envolviam o nome de Caetano.
Pediu para que sua assistente reorganizasse sua agenda, transferisse contatos, filtrasse e-mails. Evitou-o como se ele fosse um vírus perigoso, e de certa forma era, porque ele atravessava suas defesas não com palavras, mas com presença, porque onde quer que ela olhasse, o pensamento dele estava lá, no café mais amargo, na música que tocava no elevador, no toque imaginado que ainda aquecia seus lábios. Já Caetano, do outro lado dessa muralha, sentia a ausência de Isadora como um castigo inesperado. Nos primeiros dias, tentou agir com calma. Mandou uma mensagem simples. Espero que você esteja bem. Nenhuma resposta. Tentou ligar. A chamada caía direto na caixa postal. Procurou-a nos corredores corporativos, nas salas de reunião, nos eventos de praxe. Ela havia desaparecido. Era como se tivesse evaporado, como se o beijo nunca tivesse acontecido. Como se ele tivesse sonhado tudo. Mas ele não havia sonhado. E aquilo, para Caetano, era insuportável. Pela primeira vez, ele se sentia impotente. Não diante de um negócio, não diante de uma negociação, mas diante de um sentimento que crescia dentro dele sem pedir permissão. Não era mais atração, não era mais fascínio. Era dor, era saudade. Era o vazio deixado por alguém que nunca foi realmente dele, mas que, ainda assim, parecia ter levado algo seu ao partir. Rodrigo, sempre sarcástico, tentou alertá-lo. Você sabia desde o começo que ela não era como as outras. Agora aguenta. Mas Caetano não queria ouvir. Estava disposto a tudo para entender, para explicar, para pedir desculpas, ainda que não soubesse exatamente pelo quê. Queria apenas vê-la, ouvi-la, ter a chance de desfazer aquele abismo que se abriu entre eles com o som de um beijo interrompido. Foi então que ele decidiu ir até ela. Apareceu na empresa de Isadora sem avisar. Esperou por quase 1 hora na recepção até que sua assistente descesse, constrangida, dizendo: "A senhora Lemos não poderá atendê-lo. Ela pediu que eu agradecesse sua visita e pedisse que não insista." E foi aí que Caetano sentiu algo que nunca antes havia experimentado. Rejeição definitiva. A porta fechada. A ausência confirmada. O não em sua forma mais cortante. E ainda assim, no fundo do peito, havia algo que o impedia de aceitar, porque mesmo sem palavras, ele sabia que o que havia entre eles não era só desejo, não era ilusão, era verdade. E verdades assim não desaparecem. Enquanto isso, Isadora seguia na tentativa de reconstruir-se. Mas diferente das outras vezes, a fuga não lhe trazia paz. Era como se dessa vez estivesse fugindo não de um perigo, mas de uma chance. E isso a corroía em silêncio. Seus dias tornaram-se automáticos. Trabalhar, apresentar, decidir. Nada a tocava. Nada a emocionava. Era como se, ao recuar de Caetano, tivesse recuado também de si mesma. Certa madrugada, sozinha em seu apartamento, pegou o livro que ele lhe dera no início de tudo. Ainda estava ali, na estante, sem dedicatória, apenas com a marcação da página exata onde ele deixara uma citação sublinhada. A liberdade não está em fugir do sentimento. Está em não ser prisioneiro do medo de senti-lo. Fechou os olhos e chorou. Pela irmã, por ela mesma, por tudo que deixou de viver por medo de repetir o passado. Caetano, por sua vez, começou a se transformar. Parou de aparecer em festas, distanciou-se das rodas de riso fácil. Passou a frequentar lugares mais silenciosos. Começou a ler mais, escrever mais, caminhar sozinho. Os amigos notaram a mudança. Alguns debocharam, outros respeitaram, mas ninguém compreendia o que se passava dentro dele. A ausência de Isadora havia deixado um espaço que nenhuma distração conseguia preencher. Foi nesse silêncio mútuo que os dois começaram, sem perceber, a se reinventar, em mundos separados, em rotinas frias, mas com a certeza inabalável de que, por mais que quisessem, não conseguiriam fingir que nada aconteceu, porque quando duas almas se tocam com verdade, não há fuga que as apague, apenas um tempo necessário para que saibam voltar. Foi em meio ao vazio que Caetano Valverde decidiu fazer o que sempre evitara: olhar para trás, não por nostalgia, mas por necessidade, porque pela primeira vez sentia que havia algo mais fundo que ele não enxergava, algo além da rejeição de Isadora. Algo escondido no silêncio dela
que não nascia apenas de orgulho ou trauma recente. Era um tipo de recusa que carregava a rigidez da dor enraizada. E Caetano, movido por uma obsessão que já não tinha mais a ver com desejo, mas com reparação, mergulhou onde nunca havia ousado entrar, no passado que moldara a mulher que ele não conseguia esquecer. Começou discretamente. Puxou históricos, buscou notícias antigas, arquivos empresariais, documentos públicos. A princípio, não encontrou nada além do esperado. A trajetória sólida de uma profissional competente, a história de uma jovem que havia perdido os pais cedo e sido criada pela irmã mais velha. Mas então, ao investigar uma antiga fusão ocorrida entre duas empresas no ano em que a irmã de Isadora morreu, um movimento financeiro obscuro que fora abafado pela mídia, encontrou um nome que o congelou por dentro: Álvaro Valverde, seu pai, o mesmo que construíra o império que agora Caetano liderava. O mesmo que sempre dissera que para vencer era preciso engolir a moral, cuspir a ética e manter os dentes limpos. O mesmo que, em silêncio, comandava por trás das cortinas os bastidores mais sujos do mercado financeiro. Caetano, até então, tentava ignorar essa parte da biografia do pai, como quem tenta ignorar rachaduras num espelho. Mas ali, diante daquelas páginas frias e digitais, viu o nome de Álvaro como sócio de uma holding que havia absorvido, por meio de chantagem e abuso de poder, uma pequena empresa fundada por duas irmãs. Uma delas, Helena Lemos. Caetano leu e releu as informações, tentando negá-las com o olhar. Mas os dados estavam ali, cravados como sentenças. As datas coincidiam. Os valores batem. A venda forçada, a manipulação de contratos, a falência forjada da empresa das irmãs e o nome de Helena desaparecendo dos registros meses depois, como se nunca tivesse existido. Mas ela existiu. E morreu. Isadora, agora ele entendia, não o odiava. Ela se protegia, não dele exatamente, mas do sobrenome que ele carregava. Naquela noite, Caetano não conseguiu dormir, nem comer, nem falar. Passou horas encarando a tela do notebook, lendo documentos e reportagens enterradas, tentando absorver o que aquilo significava. Era como se sua identidade estivesse em ruínas. Tudo que ele representava para Isadora era a repetição de um ciclo sujo, de uma história que ela tentava apagar há anos. E ele havia entrado na vida dela como um eco do próprio inferno. No dia seguinte, foi até a casa do pai. Você sabia que sua empresa destruiu a vida de duas mulheres? Caetano perguntou com a voz firme, o olhar em brasa. Álvaro, sempre frio, não negou. Apenas respondeu com a lógica de quem sempre venceu. Isso é mercado, filho. Se elas não estavam preparadas para jogar, não deveriam ter entrado na mesa. Foi quando Caetano soube que precisava se afastar de tudo. Do pai, da empresa, da máscara que carregava no rosto há tanto tempo. Sabia que precisava encontrar Isadora e contar tudo. Mesmo que isso custasse qualquer chance de reconciliação, porque agora já não se tratava de conquista. Tratava-se de verdade. Encontrá-la, porém, não foi fácil. Isadora havia se recolhido, pedira licença da empresa, viajara, desaparecera novamente. Mas desta vez, ele não insistiu. Deixou um envelope na sede da startup. Uma carta escrita à mão. Sem pedidos, sem esperanças. Apenas verdades. A carta dizia: Isadora, descobri algo que muda tudo. E sinto que você merece saber antes de qualquer outra coisa. Não como explicação, mas como respeito. O nome Valverde não é inocente. Descobri o envolvimento direto do meu pai na destruição da empresa que você e sua irmã fundaram. Descobri os documentos, os contratos, as pressões, as mentiras. Descobri também que Helena tentou resistir até o fim e que o fim foi imposto a ela. Eu nunca soube, mas agora que sei, não posso continuar vivendo como se não soubesse. Eu me afastei da diretoria. Estou entregando o comando da holding e quero te pedir perdão, não como homem que te desejou, mas como ser humano que falhou em entender que carregava em si o símbolo do seu luto. Eu não sei se você vai me perdoar. Talvez nunca, mas precisava que soubesse. Caetano. Isadora leu a carta em silêncio, chorou em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo,
Não soube o que sentir, porque o homem que ela havia tentado odiar acabava de provar que era o oposto de tudo que ela temia. Mas ainda assim, a dor não se apagava. O nome dele ainda era o mesmo. E mesmo que Caetano tivesse escolhido ser diferente, o passado que ele trazia era pesado demais para ela carregar sozinha. Ela fechou os olhos e entendeu que o amor, às vezes, chega tarde demais para florescer, mas cedo demais para ser esquecido. O dia estava cinzento quando Isadora finalmente decidiu voltar. Havia passado semanas em silêncio, escondida em uma casa emprestada no interior, tentando costurar os pedaços de si mesma após a carta de Caetano. Mas por mais que o tempo passasse, por mais que o vento soprasse diferente, havia algo que insistia em pulsar dentro dela. A verdade. E com ela, uma dor nova. Não a dor da perda, que ela já conhecia, mas a dor da dúvida. Porque agora ela não sabia mais onde terminava o passado e começava o presente. Não sabia se o homem que ela beijou era herdeiro de um erro ou sobrevivente dele. Retornar ao prédio da startup foi como entrar em uma cápsula onde tudo estava no lugar, exceto ela mesma. Cumprimentou os colegas com sorrisos educados, revisou e-mails, sentou-se à sua mesa, como se não tivesse passado dias inteira desmontada por dentro. Mas tudo era fingimento, porque o envelope que continha a carta de Caetano ainda estava em sua bolsa. E ela sabia que aquele pedaço de papel jamais seria só papel. Era uma ferida aberta em forma de tinta. Do outro lado da cidade, Caetano vivia a mesma inquietação. Desde que entregara a carta, não teve paz. Afastou-se oficialmente da presidência, cortou laços com os principais braços da Valverde e recusou os convites de investidores que queriam sua assinatura em novos projetos. Tudo parecia sem gosto, sem brilho. O mundo em que ele sempre orbitou agora lhe parecia um teatro decadente. Ele não queria mais subir ao palco. Não depois de ter olhado Isadora nos olhos e ter sentido algo que nenhuma vitória lhe deu: humanidade. Foi numa tarde inesperada que ela entrou na sala dele, sem avisar, sem marcar horário, sem palavras. Caetano estava só, folheando papéis que fingia ler quando ouviu os passos. Levantou os olhos, e lá estava ela, de pé, imóvel, ardendo em silêncio. "Você sabia?" Foi a primeira coisa que ela disse. "Não", ele respondeu, firme. "Nunca soube. Até agora." Ela avançou um passo, o olhar vibrando entre dor e ódio. "Mas é o seu nome. É a sua família. É o seu legado. Não é mais", ele respondeu. "E isso apaga o que minha irmã passou? Apaga o que eu vivi?" "Nunca apagaria", ele disse com os olhos úmidos. O silêncio se instalou. Um silêncio denso, sufocante. Isadora andou pela sala como quem procura oxigênio. Parou diante da janela. Encostou a testa no vidro. Falou sem olhar para ele. "Você é o primeiro homem por quem eu quis sentir algo. Depois de tudo." Ele ficou imóvel. "E agora, eu odeio que seja justamente você." Caetano se aproximou devagar. Não tentou tocá-la. Não tentou justificar nada. Apenas disse: "Eu não quero que você me perdoe. Eu só quero que você entenda que eu nunca joguei com você." Ela virou-se, os olhos marejados, a respiração falhando. "Mas você era parte do jogo. Você foi criado nele, viveu nele, e quando entrou na minha vida, tudo que eu lutei para enterrar voltou. Você entende isso?" Ele assentiu, devagar. "Entendo. E é por isso que eu fui embora, porque eu vi o que você carrega, e porque percebi que, pela primeira vez na minha vida, eu não queria ser mais uma cicatriz em alguém." Ela o olhou em silêncio. Era difícil odiá-lo. Difícil demais, porque tudo nele dizia verdade. Mas havia algo nela que não conseguia deixar de sangrar. "Eu queria te amar, Caetano", ela confessou. "Mas amar você seria aceitar o que me destruiu." Ele sentiu o peito apertar, como se algo dentro dele implodisse em silêncio. "E eu queria te dar algo limpo", ele sussurrou. "Mas nasci coberto de lama." Os dois ficaram ali, a poucos passos um do outro, como duas almas que se reconhecem, mas não se alcançam. Havia amor, sim, mas havia também um abismo. E por mais que a ponte da redenção estivesse sendo construída, ela ainda era estreita demais para que ambos atravessassem juntos. Isadora respirou fundo. "Adeus, Caetano." Ele não respondeu, apenas abaixou os olhos.
porque certas despedidas não precisam de confirmação. Ela saiu, e ele não foi atrás, não por desistência, mas por respeito. Naquele momento, amar era deixar ir, e o fim da fantasia era o começo de algo real, mesmo que isso significasse, por agora, seguir sozinho. O silêncio que veio depois não era vazio. Era denso, cheio de fragmentos que ambos precisavam recolher sem pressa. Porque o amor, às vezes, exige distância para florescer. Não porque ele se enfraquece com a ausência, mas porque é na ausência que ele se revela com mais clareza. Isadora voltou para sua rotina, mas nada nela era igual. Por fora, tudo funcionava. A empresa crescia, os prêmios chegavam, os jornais exaltavam sua liderança. Mas por dentro, ela sentia uma quietude que não sabia nomear. Não era mais raiva, não era medo, era algo novo, um tipo de paz que vem quando a gente para de fugir, mesmo sem saber ainda se vai voltar. Durante os primeiros meses, ela manteve o telefone desligado em determinados horários, desativou notificações, evitou eventos empresariais grandes, parou de se obrigar a sorrir, deixou de tentar explicar suas escolhas para quem nunca entenderia. Passou a cuidar do que nunca cuidou, do próprio corpo, da própria alma. Fez terapia com regularidade, permitiu-se dormir mais, caminhar em silêncio, ouvir músicas antigas que lembravam Helena sem chorar, leu cartas que nunca teve coragem de abrir e, pela primeira vez, escreveu uma, não para Caetano, para si mesma. Na carta dizia: "Você não é fraca por ter sentido, não é tola por ter acreditado, e não é ingrata por querer descansar do peso que carregou por tanto tempo. Amar alguém, mesmo quando dói, é uma forma de cura. Mesmo que o amor fique no caminho, você o viveu. E isso já é libertador." Ela dobrou a folha, guardou na gaveta e não abriu mais, porque certas palavras não precisam ser relidas, apenas sentidas. Do outro lado da cidade, Caetano fazia seu próprio luto, mas não de uma mulher que partiu. Era o luto do homem que ele já não era mais. Sem os trajes de herdeiro, sem os holofotes da presidência, sem os contratos brilhantes e as festas de fachada, ele se viu nu diante de si mesmo, pela primeira vez. E ao invés de correr, ficou, aceitou. Decidiu usar o tempo não para se vingar da dor, mas para se reconciliar com a própria história. Fundou um instituto voltado para mulheres empreendedoras que haviam perdido suas empresas por abuso de grandes corporações, em homenagem a Helena, ainda que sem dizer isso em voz alta. Viajou para o sul do país, conheceu projetos sociais, sentou-se em escolas, participou de oficinas, ouviu histórias, chorou com elas, aprendeu com elas. Descobriu que o silêncio de uma sala de aula comunitária podia ser mais transformador do que o aplauso de um auditório luxuoso. E ali, entre pessoas que não sabiam seu sobrenome, Caetano começou a existir como homem. Ele nunca tentou procurá-la de novo, não porque não quisesse, mas porque entendia, agora, que nem todo reencontro depende da nossa vontade. Às vezes, o amor precisa acontecer onde não há mais pressão, expectativa ou dor. Às vezes, ele volta quando a ferida já virou cicatriz. E então, não machuca mais. Só marca, ensina, aproxima. O tempo passou. Isadora seguiu crescendo. Foi indicada como uma das 10 mulheres mais influentes do setor de inovação. Deu entrevistas, fez discursos. Mas sempre que mencionavam parcerias, evitava citar o nome Valverde. Não por ódio, mas por respeito à história que vivera. Caetano, por sua vez, recebia notícias dela de longe. Nunca perguntava diretamente, mas sempre sabia. Seus olhos se acendiam discretamente ao ouvir que ela estava bem. Que tinha ido à Colômbia palestrar, que havia fundado um projeto educacional em bairros periféricos, que começara a escrever um livro. Não se falavam, mas estavam ligados, por memórias, por respeito, por amor que não foi embora, apenas escolheu esperar. E nesse espaço entre a saudade e a esperança, ambos reconstruíram suas vidas, sem pressa, sem atalhos, porque a cura, às vezes, é lenta como o crescimento de uma árvore, mas quando ela floresce, é impossível não reconhecer sua beleza. Havia coisas que Isadora aprendera a controlar com o tempo. Sua agenda, seus impulsos, seus medos mais visíveis.
Ela se tornara uma especialista em prever variáveis, administrar riscos e evitar reencontros. Mas o destino, silencioso e poético como sempre, nunca respeitou suas planilhas. E foi por isso que, sem aviso prévio, ela o viu. Justamente quando não queria sentir nada. E acabou sentindo tudo de novo. O convite para o Congresso Internacional chegou por e-mail, formal e genérico. Painel de Ética Empresarial e Sustentabilidade, com os nomes de especialistas, representantes e palestrantes alinhados em uma tipografia discreta. Ela quase recusou. Estava cansada, com prazos estourando e um lançamento próximo. Mas algo a puxou para aquele evento. Talvez o tema, talvez a intuição, talvez só o acaso. O que ela não sabia, e não teria como saber, era que, no mesmo painel, figurava outro nome, Caetano Valverde. Ele também não sabia da presença dela. Fora convidado de última hora, após a desistência de outro nome da fundação. E, ironicamente, aceitou porque o tema o movia de forma profunda. Nos meses que se seguiram ao afastamento da Valverde Corp, Caetano se reinventara como uma referência em práticas de reparação corporativa. Tornara-se um exemplo vivo de que é possível mudar. E mais ainda, de que é possível inspirar mudança. Mas nada disso o preparou para o que viria. O salão era amplo, moderno, com poltronas confortáveis e iluminação suave. Isadora chegou pontualmente, seu nome sendo anunciado com formalidade. Entrou no palco, cumprimentou os presentes com um sorriso polido. E então, quando se virou para ocupar seu lugar à mesa, o viu, Caetano, sentado, elegante, simples, olhos arregalados, como se o mundo tivesse parado de girar por um segundo. Por um instante, nenhum dos dois respirou. O público não percebeu, mas dentro deles, o tempo colapsou. Era como se todos os meses de distância, todas as dores, todas as versões de si mesmos que haviam construído, desmoronassem em um único segundo de reencontro. Um segundo onde não havia discursos, nem público, nem microfones. Havia apenas os olhos dele nos dela, e tudo o que nunca foi dito. Mas profissionais que eram, ambos disfarçaram. Sentaram-se, cumprimentaram-se com um leve aceno de cabeça. E, como dois atores experientes, mergulharam na cena. A discussão começou, cada um falando com precisão e profundidade sobre ética, impacto social, estratégias regenerativas. O público os ovacionava. As perguntas surgiam. As respostas fluíam. Mas entre uma fala e outra, entre um olhar lançado ao auditório e uma pausa dramática no discurso, seus olhares se encontravam, breves, intensos, cheios de tudo o que ainda vivia entre eles. Quando o painel terminou, a saída foi tumultuada. Câmeras, entrevistas, cumprimentos. Mas no meio do burburinho, Isadora virou-se para ir embora e o encontrou parado, esperando, em silêncio. "Posso te acompanhar até a saída?" Ele perguntou sem expectativa. Ela hesitou, por segundos demais, mas então respondeu. "Pode." Caminharam lado a lado, em silêncio. Cada passo reverberava como uma batida de coração contido. O corredor era longo. O som dos passos ecoava como se fosse a única trilha sonora do mundo. Do lado de fora, a cidade os aguardava com seu caos habitual. Mas ali, naquele instante suspenso, havia uma calma antiga, uma trégua não declarada. Pararam diante do carro dela. "Você está diferente", ele disse por fim. "E você está igual", ela respondeu. "Isso é ruim?" "Não." Ela sorriu de leve. "Só perigoso." Ele sorriu de volta. Mas dessa vez, havia serenidade em seus olhos. Nenhuma pressa, nenhuma cobrança. "Eu não vim atrás de você, Isadora. Eu vim porque era o caminho. E te encontrar aqui não era parte do plano. Talvez nunca fosse", ela respondeu. "Mas a gente está aqui." Ficaram em silêncio. De novo, como se palavras só atrapalhassem o que o coração já entendia. "Vai embora de novo?" ele perguntou, com honestidade. Ela olhou para o céu cinzento acima deles. "Não sei. Acho que, pela primeira vez, não quero fugir." Ele assentiu e deu um passo para trás. "Então tá. Eu fico." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Entrou no carro e foi embora. Mas dessa vez, com a certeza de que ele não precisava ir atrás, porque ela sabia.
Ele ainda estava ali, esperando não por um sim, mas por uma escolha. E talvez, pela primeira vez, ela estivesse pronta para fazer uma. Os dias seguintes ao reencontro foram feitos de inquietações silenciosas. Para Isadora, cada passo parecia mais leve, mas ainda medido. Como se andasse sobre uma ponte recém-construída, sabendo que ela podia sustentar o peso, mas temendo, ainda assim, olhar para baixo. O coração, esse traidor silencioso, batia com mais esperança do que ela gostaria de admitir. E mesmo que não tivesse dito nada, mesmo que não tivesse prometido nada, algo dentro dela já se movia em direção a Caetano. E ele, Caetano, não se apressou. Ele sabia que qualquer tentativa de pressa podia ser interpretada como invasão. Sabia que agora não se tratava mais de insistir, mas de esperar, porque o amor verdadeiro não força. Ele oferece espaço, ele sustenta o tempo. Ele fica, mesmo quando não recebe nada em troca. E era isso que ele fazia. Ficava, em silêncio, em presença, em intenção. Foi numa sexta-feira à tarde, depois de uma reunião em um centro cultural, onde ambos apoiavam projetos sociais, que o inesperado aconteceu. A conversa entre os dois havia sido breve, cordial, mas com olhos que ainda sabiam dizer tudo. Quando ela se preparava para ir embora, Caetano apenas a acompanhou até o estacionamento. Sem convite, sem planos. Apenas caminhou ao lado dela, como se o mundo permitisse que existissem por alguns minutos só os dois. Ao chegarem ao carro, ela parou. Ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo algo que não vinha de fora, mas de dentro. "Por que você não me procurou mais?" Ela perguntou, sem encará-lo diretamente. "Porque eu entendi que você precisava de tempo e... porque eu também precisava", ele respondeu. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, algo neles estava diferente, como se tivesse finalmente se libertado do último nó. "Eu achei que nunca mais ia conseguir confiar em ninguém", ela começou, com a voz baixa. "Achei que amar fosse uma armadilha, uma porta que só se abre para engolir a gente." Caetano não interrompeu. "Mas depois de tudo, depois da dor, da distância, das verdades, eu percebi que você nunca tentou me convencer de nada." Ela continuou. "Você só ficou. Mesmo quando eu quis te expulsar do meu mundo." Ele sorriu devagar, como se cada palavra dela fosse uma peça devolvida ao seu lugar. "E agora?" ele perguntou, num sussurro. "Agora?" Ela olhou para ele finalmente. "Agora eu quero tentar. Sem promessas. Sem joguinhos. Sem máscaras." Caetano se aproximou um pouco, só o suficiente para que ela sentisse sua presença, mas não se sentisse cercada. "Eu não tenho garantias, Isadora. Não tenho certezas. Não posso prometer que não vou errar." Ela assentiu. "Eu também não. Mas posso te prometer uma coisa só." Ele continuou. "E se você me deixar entrar, eu vou ser o primeiro a não fugir quando tudo ficar difícil." Isadora não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão. E nesse gesto havia tudo. Aceitação. Rendição. Escolha. Ele segurou a mão dela com delicadeza, como quem segura algo frágil e sagrado. E naquele instante, eles se olharam como quem finalmente entende que o amor, de verdade, não precisa de garantias. Só de coragem. Não houve beijos, nem promessas eternas. Houve presença. Houve dois corações dispostos a recomeçar, porque o amor verdadeiro é aquele que se declara não com discursos, mas com atitudes. E naquela tarde, sem nenhuma cena grandiosa, sem aplausos, sem plateia, dois sobreviventes da própria dor decidiram amar, um ao outro e a si mesmos. Ninguém imaginaria que tudo começaria com uma aposta, uma brincadeira imatura entre homens ricos entediados em uma noite qualquer, cercados de risos vazios e taças cheias demais. Uma aposta feita por vaidade, não por sentimento. E ainda assim, foi ali, naquele gesto pequeno e inconsequente, que o destino escolheu plantar a semente de algo que nenhum dos dois estava pronto para sentir. Amor. O tempo passou e tudo mudou. Isadora Lemos, a mulher que construiu muros tão altos ao redor de si mesma, aprendeu a baixar as defesas não por submissão, mas por escolha. Aprendeu que amar não era fraqueza, era resistência. Que confiar depois da dor é um dos atos mais corajosos que alguém pode ter.
Que às vezes o amor não vem para curar o passado, mas para impedir que ele defina o futuro. Ela continuou sendo forte, brilhante, estrategista. Mas agora havia um espaço dentro dela que não era mais habitado por medo, era habitado por paz. Caetano Valverde, por sua vez, não era mais o homem das capas de revista. Abriu mão de títulos, de heranças, de poltronas em reuniões de elite. Descobriu que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em transformar. E que a maior vitória de sua vida foi não ter vencido a aposta, mas ter perdido, no meio do caminho, tudo que o mantinha distante de si mesmo. Ele não ganhou Isadora com jogadas. Ganhou sua confiança com silêncio, com presença, com vulnerabilidade. A cerimônia foi pequena, quase íntima. Não havia pompa, nem luxo, nem lista de convidados seletos. Apenas amigos próximos, alguns colaboradores de seus projetos sociais e as flores que Helena gostava, dálias. A cerimônia não tinha altar, nem discursos longos, mas tinha algo que a maioria das festas milionárias nunca teve: verdade. Isadora usava um vestido leve, sem brilhos, com os cabelos soltos ao vento. Caetano estava com uma camisa branca simples, mangas dobradas. Quando se olharam, antes de dizer qualquer palavra, sorriram, porque sabiam que o amor deles não precisava de formalidades. Já havia sido provado no fogo, selado pelo tempo, forjado na dor. No lugar dos votos, decidiram trocar cartas, escritas à mão, com palavras cruas, sem rimas, sem promessas exageradas. Isadora disse: "Eu pensei que o amor fosse uma ameaça, que sentir fosse perder. Mas com você, eu descobri que amar pode ser escolher, e que confiar em alguém é também confiar em mim mesma. Obrigada por não ter ido embora, mesmo quando eu fugi de tudo, inclusive de mim." Caetano respondeu: "Você me ensinou que o amor não precisa gritar para ser real, que ele pode nascer de silêncios, crescer na ausência e se firmar nos detalhes. Eu não quero te prometer felicidade, só quero te prometer verdade e a coragem de ficar, mesmo quando for difícil." Depois disso, não houve festa. Houve um jantar ao ar livre, sob luzes amarelas penduradas em cordas, entre risos, abraços e músicas baixas. Nada era perfeito, mas tudo era autêntico. Cada olhar, cada gesto, cada toque entre eles carregava o peso de uma história que começou da forma mais improvável e, contra todas as estatísticas, floresceu. Eles dançaram, lentos, sem pressa, sem medo, e naquele momento, em meio à simplicidade de uma noite qualquer, entenderam o que tantas pessoas passam a vida buscando: que o amor de verdade não precisa ser épico, ele só precisa ser real. Foi assim que terminou a história de uma aposta e começou a eternidade de um amor. Não aquele que promete finais felizes, mas o que escolhe, todos os dias, ficar, mesmo quando o destino tentou impedir, mesmo quando o passado gritou, mesmo quando o inesperado aconteceu.